Nova série, novo ano, tá bom? Avalie sua fé. E hoje um tema bem, assim, bem relevante para esse começo, para essa primeira mensagem, e fala daquilo que é a razão de ser, o propósito, a finalidade, né, para a qual nós fomos criados. O propósito não só da nossa fé, mas da nossa existência, daqueles que Deus criou e também chamou para si. Os cristãos, eu, você, que fomos criados não só à imagem e semelhança de Deus, mas também feitos filhos, né, por adoção em Cristo Jesus. Aí o propósito. Muito bem, eu vou mostrar aqui uma figura para vocês. O que é isso aqui? Ah, todo mundo sabe, né? Muito bem. Alguns não gostam muito dela, mas ela é muito necessária, né? A vassoura ela foi criada, eu até peguei aqui rapidamente, né, dei um Google aqui, 1797. Faz tempo, hein? Respeita a vassoura, ela é mais velha que você. E foi um camarada, um agricultor, Massachusetts. Esse camarada criou a vassoura com uma fibra parecida com a de milho para a esposa dele. Olha que gentileza, né? Hoje elas não gostam de ganhar vassoura de presente. Não é, gente? Mas imagina essa senhora que ganhou a primeira vassoura. Deve ter resolvido muito a vida dela, né, gente? Deve ter ajudado demais. O camarada criou essa vassoura. Para que ele criou a vassoura? Vocês imaginam? Qual é a finalidade de uma vassoura? É claro, para fazer a limpeza, recolher ali, né, o lixo e tudo mais, né, limpar a poeira, enfim, para varrer. Agora, uma vassoura pode ser utilizada como instrumento para fazer aí uma ginástica aí, Pode? Pode. Ela, né, a gente dá um jeito, né? Quem nunca pegou aí para fazer uma fisioterapia, um negócio, um exercício com a vassoura? A vassoura pode ser utilizada para tirar o mato. A gente sabe que, né? Se não tiver uma enxada e só tiver a vassoura, você dá umas batidas lá, de repente você consegue, né? Tirar um matinho ali, dar uma carpida, dependendo do mato, até dá. Daria para usar a vassoura para um jogo de hóquei? Ah, gente, dá para dar uma adaptada, não dá? Batendo ali e tal, né? Quem não tem o recurso aí. O fato é que dá para se virar com a vassoura por muita coisa. Mas não foi para nada disso que ela foi criada. Ela não foi criada para fazer exercício ou fisioterapia ou coisa do tipo. Ela não foi criada para carpir com ela, nem criada para um jogo de hóquei. Tem instrumentos apropriados para isso. Ela tem uma finalidade. E eu brinco com isso porque nós, como cristãos, muitas vezes estamos fazendo coisas na nossa vida que até elas são úteis, elas resolvem, elas ajudam, mas elas não são as coisas para as quais Deus, aquele que inventou, aquele que criou, ele imaginou, ele preparou para que fosse realizado. Então você tem um propósito. E aí eu pensei em dois grandes textos, que não é à toa que são chamados de o grande mandamento e a grande comissão. Para mim, esses dois textos falam muito de propósito. O propósito de Deus para suas criaturas, para os seus filhos, tá? E a partir dele, então, já é bem conhecido esses propósitos, mas eu quero, sempre é bom trazer de volta, talvez um ou outro ainda não se lembre, mas é bom refrescar a memória para sairmos daqui hoje, né, de novo aí, convictos, né, cientes ainda mais do nosso propósito como filhos de Deus, como igreja, né, propósito da nossa fé. O grande mandamento está aí em Mateus 22, 34 a 40, diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta:
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, e aí vem o grande mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. O segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O grande mandamento, amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a ele, amar ao próximo como a si mesmo. E agora nós temos diante disso, a grande chamada de grande comissão, a ordem de Deus para nós, o grande mandamento e a grande comissão, o que Deus pede que nós façamos. Jesus aproximou-se deles, seus discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a partir desses dois textos, isso não fui eu quem inventou, mas nós vemos aí, podemos extrair daí 5 propósitos da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo de pessoas, eu falo de mim, eu falo de você, todos aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus e por conta disso foram incorporados à família de Deus, à igreja, o corpo de Cristo. Então são eles a adoração, aí refletido no amor a Deus de todo o coração, o amor ao próximo, o serviço, as obras, refletindo-se aí em obras, em serviço ao próximo, ao seu semelhante, o evangelismo, vão e façam discípulos, o evangelismo, a comunhão, o batizar é interessante porque ele integra essa pessoa no corpo de Cristo, identifica ela com aquele corpo e, obviamente, abre a porta para uma nova família e novos relacionamentos agora do corpo de Cristo. E o ensino, ensinando-os a obedecer. E tem a ver também com aquele processo que começa com o evangelismo do discipulado, ensinando a obedecer aquilo que Jesus nos tem deixado, nos tem ensinado. Tá bom? Então, vamos olhar para cada um deles. O primeiro deles é a ideia da adoração. Romanos 11, 36, um texto até conhecido, diz assim: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É essa consciência que nós temos que ter de que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, isso tem que ser dedicado a Deus em adoração. Tudo isso tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E a adoração está nesse contexto. Deus, então tem que entender isso, ele é o começo, o meio e o fim de tudo o que fazemos. Sem ele, nada faz sentido. Falando para você, cristão. Por isso, nada é mais importante do que fundamentar a nossa fé na adoração a Deus. Temos que entender esse princípio. Outro texto que fala, na verdade, as duas entidades que Deus criou a família e Deus criou a igreja. Com que propósito, Com que propósito? O propósito é esse aqui, para que o indivíduo cumpra o propósito da existência de glorificá-lo. O diabo tenta destruir. Por quê? Porque ele sabe, que se ele bater ali na família e na igreja, ele está desviando esse propósito maior de sermos representantes de Deus nessa terra para glorificar o nome dele, representar o reino dele com a nossa família e por meio da igreja, que é constituída de famílias. Outro texto, Salmos 29, a gente vai correr bastante aí na Bíblia, tá? Às vezes eu vou achar aqui rapidinho, vou ler um pouquinho na sua frente aí para nós ganharmos tempo, tá bom? Então, se você achar, você me espera. Se eu achar, eu leio.
Tá bom? 29, 1 e 2. Atribuam, ou conforme outras versões, tributai ao Senhor, ó seres celestiais, tributai ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Quando Deus cria o mundo, né? Quando Deus cria, por exemplo, os animais, ele cria esses animais a imagem deles. Ele fez esses animais para reproduzir segundo a sua espécie, mas quando Deus vem criar o homem, o ser humano, Deus o faz à sua semelhança, à sua imagem e semelhança, para refletir a sua imagem na terra, para refletir a sua glória nesse sentido, representando ele de forma digna, com a vida, com a família, por meio da igreja que ele criou e salvou. É interessante, nós estamos fazendo devocional em família, na série da Bíblia, aquela mesmo da Record, né? E eu acho que é mais apropriado para a gente, para o Heitor e tudo mais. E nós estamos assistindo sobre a vida de Moisés. Nota que quando Moisés é chamado para ir até o faraó, dar um recado para o faraó. E Moisés dá o seguinte recado para ele: Deus mandou avisar que você deve deixar o meu povo ir. Para quê? Para que faraó tinha que deixar o povo de Deus sair? Para que eles vão ao deserto me adorar. Então, todas as vezes que Moisés chegava lá, ele dizia: Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir ao deserto para prestar culto, para me adorar. Todos os outros propósitos, eles têm a ver com adoração. É tudo para Deus, é tudo por Ele e tudo para Ele. Mas os outros propósitos, nós vamos ver, eles estão também diretamente relacionados ao próximo. A nossa conexão, ao nosso serviço, enfim, o nosso relacionamento para e com o próximo. Agora, a adoração, ela é relacionada diretamente a Deus, o nosso momento, né, a nossa vida para com Deus. Então, o tempo que você tem de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, a sua consciência de quem é esse Deus, o tamanho desse Deus imensurável, né, de o quanto você deve adorar no sentido de elogiar esse Deus, de dedicar sua vida para esse Deus, de cantar para esse Deus, de fazer tudo com a consciência de que Ele está recebendo uma oferta, né, das suas mãos. E essa oferta deve ser uma oferta agradável a Ele, ou seja, aprovada pela sua vontade. Então, a adoração é isso, é esse senso de que existe um Deus que está presente, né, e está ali esperando que eu honre o seu nome, a sua pessoa, em tudo aquilo que eu falo ou deixo de falar, em tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer, até naquilo que eu penso ou deixo de pensar. Ele está julgando tudo isso. E quer receber de nós, seja num culto público como esse, que até fica um pouco mais fácil, né? Nós cantamos louvores em adoração, estamos aqui para cultuar a Deus e adorá-lo nesse sentido, mas também quando não tem ninguém vendo, quando não tem ninguém por perto, ainda lá e principalmente lá, Deus é digno da sua adoração. Tudo que você dá, tudo que você faz, tudo que você diz, né? Os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você interage, tudo isso tem que refletir o caráter de Deus na sua vida, tá bom? O que Deus falou? Nós cantamos aqui para aquela mulher samaritana. Importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus de que maneira? Em espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Aquela mulher era uma religiosa. Ela precisava reconhecer que Jesus era, sim, o Messias e que ele esperava dela um coração quebrantado, não sacrifícios, não rotinas religiosas. Disso Deus não se agrada. Adorar
o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Eu entendo que em espírito é por meio do espírito, através do espírito. Não dá para adorar a Deus se você não é um filho de Deus. Chega de ficar cumprindo rotinas, né, e rituais. Ir à igreja, até se batizar, dar oferta, seja aqui na frente, seja virtual, né, seja, né, por outros meios. Fazer assistência, obras, enfim, um monte de coisa social. Sem um coração entregue, que tem o Espírito Santo habitando nele, esse tipo de sacrifício Deus não aceita. Porque não é uma adoração feita em ou por meio do Espírito. E a verdade, para mim, está relacionada à palavra, que revela a pessoa de Jesus. A verdade é aquela que segue e obedece às regras, às orientações da palavra de Deus e somente dela. Não é uma verdade que os homens inventaram, criaram, ou que é uma verdade relativizada, ou uma verdade da conveniência, que quando me convém, eu obedeço, quando não convém, eu dou um jeitinho porque eu tenho que sair ganhando. A adoração em verdade é a adoração que segue e se submete à palavra de Deus. É esse tipo de adorador que o Senhor procura. Esse é um grande propósito da nossa fé, a adoração. Na prática, então, aqui, Jesus é a razão da sua fé? Você já entregou sua vida para Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Né? Você já foi comprado, redimido pelo sangue dele? Ele é bem-vindo, então, nesse caso, se o Espírito Santo habita em você, você tem comunhão com ele, ele é bem-vindo na sua rotina diária, você faz o seu tempo devocional na palavra, buscando conhecer mais intimamente esse Deus e adorá-lo, né? Em oração, em louvor. Que tipo de música toca na sua playlist? Eu não estou dizendo que você não pode ouvir uma música que, né, seja, como a gente diz aí, secular, né? Não tem música de Marte, toda música é do mundo, né? Agora, até nisso, como que é como que é o seu comportamento? O que preenche o seu coração? Que tipo de palavra, que tipo de recado você comunica com a música que você ouve, os lugares que você frequenta? Você presta adoração. Jesus iria contigo nesses lugares, ele ouviria o que você ouve, ele assistiria o que você assiste. No seu lugar, o que faria Jesus, não é verdade? A sua fé é centrada em Jesus ou em pessoas, coisas ou até circunstâncias? Essa é uma pergunta que você tem que responder no seu coração. Deus está recebendo a glória pela sua vida? Deus está recebendo a glória pela sua vida? Segundo ponto aqui são as obras. E aqui é o serviço. Né? 1 Pedro 4,10 vai falar, quando Pedro fala dos dons que nós recebemos, que Deus nos dá. Para quê? Com o propósito de servirmos uns aos outros. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerce o dom que recebeu, para quê? Para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E o famoso texto de Efésios 2,10, né, que diz o que lá? Quem lembra desse texto? Pode procurar então, vamos lá. Vamos lá. Efésios 2,10. Propósito. Alguns textos vão dizer que nós somos criação dele, né? Mas outros vão dizer que nós somos feitura dele. Gente, isso não pode passar despercebido. Somos feitura dele. Deus, ele é o artesão. Ele nos formou do pó da terra. Formou o homem do pó da terra, né? A partir disso vem a humanidade. Somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas... Vamos lá, gente. Bom dia. Criado para as boas obras. Feitura dele, gente. Deus nos fez. Para quê? Em Cristo Jesus somos criados para as boas obras, as quais ele preparou de antemão. Olha o Criador. Olha aquele que fez com um propósito.
para que andássemos ou para que cumpríssemos essas boas obras, para que andássemos nelas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A melhor forma. Então você vê que os dons são distribuídos para cada um, para que esses sirvam uns aos outros. Então a participação de todos. Cuidado com esse espírito, né? Às vezes você nem percebe, mas esse espírito de, como é que eu vou chamar isso? Aquele que só quer receber, né? Ele acha que ele veio aqui para a igreja para ser servido. Então ele sempre espera que alguém faça por ele. Mas essa pessoa não entendeu que se ela é, né, e como é, né, feitura de Deus, em Cristo Jesus, resgatada, né, e criada em Cristo Jesus, uma nova criatura, ela foi criada para servir, para as boas obras. E ela foi capacitada com dons para servir. Então isso tem que ser um privilégio. Se todo mundo pensar assim, não fica um sem ser servido, entendeu? Porque o contrário é destruidor. Se eu acho que eu vim aqui para ser servido, você também acha? O que vai acontecer? Nada. Mas se eu entendo que eu vim aqui para servir e você também entende isso, o que vai acontecer? Todos servirão e todos serão servidos. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. Ele nos criou para isso. E ao nos servirmos mutuamente em amor, o mundo vai perceber que ali tem gente diferente. Jesus falou, eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês demonstrarem amor uns pelos outros. E esse amor é demonstrado de que forma? Amar o próximo como a si mesmo em serviço mútuo. Obras por ele e para ele. Então a melhor forma de demonstrarmos amor é servindo. Nós podemos fazer isso de várias maneiras. Lá, na primeira carta de João 3,17, ele vai dizer assim, né, se alguém possui recursos deste mundo, ele está falando de dinheiro, tá? E vir o seu irmão padecer necessidade, ali no contexto, né, fome, nudez ou qualquer outra necessidade nesse sentido, e fechar-lhe o coração, ou seja, negar a assistência, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você entende isso? Se você tem um seu irmão, aquele que você, né, diz ser seu irmão, aquele que faz parte da família do corpo de Cristo, ou ainda que seja alguém da sua família de sangue, você está vendo essa pessoa passar uma necessidade e você vira as costas. Pastor, mas como eu posso ajudar? Ninguém tem tão pouco que não possa dar, e nem muito que não possa receber. Talvez você não vai conseguir sanar aquela necessidade, mas você vai dar um alívio, algum que seja. Você pode. É muito cômodo colocar nas costas da igreja, como um todo, ou do governo, ou enfim, né? Às vezes a pessoa até foi negligente mesmo. Você não vai ser cúmplice da negligência, mas Deus vai te usar para servir essa pessoa, ainda que seja com, né, uma exortação, um caminhar para ensinar, né? Uma vez um irmão estava numa situação muito difícil financeiramente. E eu entendia que ele precisava de ajuda. Ele não estava ao ponto de não ter o que comer, mas ele estava acumulando dívidas. Então eu entendi que só dar o dinheiro para ele não resolveria, porque ele não tinha ainda entendido que ele precisava ser disciplinado na sua vida financeira. Então eu fiz as duas coisas em paralelo. Eu ofereci, no primeiro momento, uma ajuda ali pontual para alguma coisa emergencial, mas ofereci uma ajuda que, no meu ponto de vista, era melhor ainda, que era andar com aquele irmão, semana após semana, ensinando a administrar suas finanças. E ele confiou, às vezes até parece que é vergonhoso, mas a pessoa está numa situação que às vezes ela tem que reconhecer que ela precisa de ajuda, seja com dinheiro, seja com vício em alguma coisa. E ela abriu as contas dela na mesa, falou, eu gasto isso, gasto com isso, gasto com isso. Falou, isso aqui você não vai gastar mais, você tem que parar. Isso aqui você tem que cancelar. Ah, mas como é que eu vou viver sem isso? Vai viver.
Isso não é prioridade. Aliás, semana que vem você volta aqui, você vai entender sobre prioridade. Né? Mas ajudar. Graças a Deus. Pela graça de Deus, em 3 meses as contas estavam em dia. O irmão estava agradecendo, eu indiquei livro, indiquei vídeo para ele assistir. A gente toda semana sentava e fazia um tempo de conversa, servindo esse irmão. Se alguém vê passar necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em outras palavras, nós amamos amparando, alimentando, aquecendo, ajudando, ensinando e assim por diante. 1 João 3,18 diz o que lá? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. João está nos ensinando e nos exortando que o amor apenas de boca, né? Apenas de palavra. Ó, irmão, conta comigo, mas na hora do vamos ver, não abre a mão, não abre o bolso, não ajuda. Não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. É isso que o seu irmão precisa, é isso que você precisa entender. Você foi chamado para esse propósito. Né? Deus te fez para as boas obras, para que você andasse nelas. Na prática, então, você já sabe qual é o seu dom? Todos têm pelo menos, cada um tem pelo menos um. Eu vejo assim. E se você já sabe o seu dom, tem praticado, tem colocado esse dom em prática? Tem usado isso para a glória de Deus? Tem usado, por exemplo, o seu tempo e os seus talentos para servir o seu próximo? O que você tem feito nesse sentido? E o que dizer do seu tesouro? O outro T aí. Seus recursos financeiros. Você tem usado isso para investir no reino e tem sido instrumento da graça de Deus na vida do seu próximo? Pessoas que precisam, que estão necessitadas, como foi falado aqui. Às vezes alguém está num momento difícil, está desempregado, por causa, enfim, de N circunstâncias, está doente, está precisando da sua ajuda financeira. A pagar uma conta ali de luz, de água, enfim, né? Ou fazer algum tipo de exame que não tem condições. A igreja tem sido bênção, eu tenho acompanhado de perto para muita gente. Mas eu quero acreditar que, mais do que a igreja CNPJ, a igreja CPF tem sido bênção da mesma forma. E nós não precisamos ficar divulgando isso para ninguém. É Deus, é você no seu coração com Deus. Eu tenho ajudado meus familiares, ninguém lá tem necessidade. Eu tenho ajudado, até pessoas que não são necessariamente da minha família de fé, nem da minha família de sangue, mas que eu posso ser bênção para ter uma oportunidade, uma brecha, quem sabe amanhã ou depois, para testemunhar de Jesus também, pregar o evangelho para ela. Esse é um ponto que nós vamos colocar aqui da evangelização. E Deus pode começar a usar você, abrir essa porta para evangelizar. De que maneira? Primeiramente levando lá para ela uma cesta básica. Primeiramente chegando para ela ali e ajudando num recurso que ela está necessitando. E aí ela vai entender que você tem um interesse genuíno pela vida dela. Não é aquele negócio de quer levar ela para a tua igreja. Isso não é o que mais importa. O que importa é você demonstrar o amor de Deus. Você foi criado para isso. E mostrar o amor para este que é o seu próximo. Como Deus te amou. E a si mesmo se entregou por você. Você tem que entender isso. Outro ponto agora é o evangelismo. Outro propósito da sua fé, propósito da igreja. E aqui alguns textos também bem conhecidos da Escritura. Vamos comigo lá, Marcos, o primeiro texto, 16, 15. E diz assim o texto: vão pelo mundo, bem parecido com o texto da grande comissão, mas ele é mais específico no tocante ao evangelismo, diz: preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Lá em Atos, uma declaração muito, muito forte também, aqui em Atos 20 e 24, quanto a isso. Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Declaração do apóstolo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério
que o Senhor Jesus me confiou. Qual era ele? De testemunhar do evangelho da graça de Deus. Declaração de propósito. O apóstolo Paulo está dizendo, eu quero completar minha carreira. Eu quero chegar até o fim. E eu não meço esforços para isso. Minha vida não é de maior valor do que isso. Ou ela vai ser gasta nisso. Que é o quê? Completar esse ministério de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Testemunhar do evangelho. Paulo fez tantas coisas, né? Mas ele não perdeu esse foco. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. E olha esse texto, 1 Coríntios 9. (16 e 17). Se você já achou a primeira declaração de Paulo forte, olha o que ele vai dizer aqui. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta. Ele entendia o grande mandamento e a grande comissão, né? A necessidade de pregar. Me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. O que será que ele queria dizer com isso? Ele entende que esse era o propósito da vida dele. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ele entende que era um privilégio, foi confiado para ele, né, esse mistério, foi confiado para ele esse privilégio de pregar o evangelho. E ele entende que mesmo que ele fizer isso, se ele fizer de livre vontade, ele tem recompensa, mas mesmo que ele faça por obrigação, ele não está fazendo mais do que o que lhe foi confiado. Simplesmente fazendo, cumprindo a incumbência que lhe foi confiada. Eu tenho que olhar para isso como Paulo olha, né? Primeiro, um grande privilégio. Gente, por que Deus, a Bíblia fala que os anjos gostariam de ter recebido essa incumbência de vir pregar o evangelho? Por que Deus, puxa, mas Deus não é inteligente, né? Tal, mas não seria mais inteligente Deus mandar os anjos para vir pregar? Porque imagina se aparece um anjo na casa, imagina seu parente lá que é incrédulo, não quer saber de Deus, mas aparece um anjo na frente dele e fala, aceite Jesus. Uou, maravilha, milagre, o anjo veio aqui me pregar o evangelho. Né? Jesus morreu para te salvar e tal. Puxa, não seria melhor os anjos virem fazer isso? Aí Deus fala que ele não deu essa tarefa para os anjos, mas deu para nós. Aí eu ficar pensando sobre isso, eu li algo a respeito disso que me tocou muito e me convenceu. O evangelho é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, que veio exatamente para mudar um destino que era de alguém condenado à morte e ao inferno por ser um pecador miserável. Todos somos pecadores. E aí, o evangelho vem para transformar essa realidade de alguém perdido para o céu, a eternidade com Deus, o reino de Deus. Então, alguém que estava perdido, morto, renasce por conta da obra de Cristo, pela fé nele. Ora, um anjo não sabe o que é isso. Não poderia saber, porque ele nunca esteve perdido. Ele nunca precisou confessar os seus pecados e nunca teve essa consciência porque nunca esteve desgraçado. Quando eu testemunho do evangelho, eu posso dizer o que Jesus fez na minha vida, da onde ele me tirou,
para onde Ele me levou. Eu sei o que é estar perdido. Eu sei a desgraça em que eu estava e a graça que me alcançou. Isso faz sentido para mim. Por isso sou eu quem deve pregar. Porque eu sou alvo dessa graça. Eu sei o que é o inferno, no sentido da condenação dele. Eu estava condenado. Eu sei o que é ser liberto pelo sangue de Jesus. E é isso que é o Evangelho. É falar do impacto da graça na sua vida. Um anjo não saberia. Por mais que ele pudesse citar as palavras, ele não teria tido essa experiência que nós, pela graça, tivemos. De entregar nossa vida para Jesus e dizer: Pai, muito obrigado. Muito obrigado por ter me tirado das garras do pecado. Todos temos uma ordem para evangelizar. Todos. Não fazer isso, então, é negligenciar o nosso chamado. Todos temos esse chamado. E não fazer isso é ser insensível ao fato de que as pessoas estão morrendo, perecendo, indo para o inferno sem Jesus. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma próxima a você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Ainda não teve essa experiência da graça de Deus na vida dela. Quem vai pregar? Quem vai falar? Amém. A missão da igreja em relação ao mundo, é por isso que eu gosto de criança no culto. Imagina como era na igreja primitiva, gente. Tinha EBD na igreja primitiva, lá no começo. Elas ficavam com todo mundo lá. É isso. A missão está diretamente ligada à evangelização. De quem? Obviamente do descrente. A salvação do homem somente ocorrerá se ele receber pela fé Jesus como seu Senhor e Salvador. João 1,12 coloca por terra aquela famosa frase: todos são filhos de Deus. Não. Esse versículo vai dizer claramente: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se ele deu o poder de se tornar, só se torna quem não era. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus se torna. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então não cai nessa. Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus, só quem entregou a vida para Jesus, creram no seu nome. Não há outro meio do homem se livrar desse estado de condenação. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. E o 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nossa missão, então, se concentra em espalhar essa verdade. Isso é evangelismo. É pregar o evangelho. Logo, então, a pergunta que fica é: o evangelismo tem sido uma prática na sua vida? Ih, pastor. Missão, chamado. Você já escolheu uma pessoa para orar, né, e investir em sua conversão neste ano? Estamos começando o ano. Gente, não queira ganhar o Brasil para Jesus. Queira ganhar uma pessoa. Se cada um aqui tiver esse alvo de investir numa vida, começando, primeiro, alguém que você já conheça, óbvio, que já tem algum contato, algum relacionamento, seja em casa, na família, seja na vizinhança, seja na faculdade, na escola, no trabalho, enfim, né? Até na igreja pode ser. A pessoa que você vai orar por ela, e vai se aproximar dela, e vai pedir para Deus na sua oração: Senhor, me dá uma oportunidade, né, de falar o evangelho para essa pessoa, de convidar essa pessoa para o meu pequeno grupo, né, de ter um tempo realmente de qualidade com ela para estudar a Bíblia, para nós conhecermos as verdades e eu ter a oportunidade de pregar o evangelho. Uma pessoa, se cada um aqui fizer isso durante o ano, como será o primeiro culto de janeiro de 2025? Não será neste salão. Não teríamos condições. Deixa quieto, né, gente? Né?
vai ter que construir e tal. Gente, está preocupado com isso? Está preocupado com isso? Não foi para isso que Deus nos chamou? Então esquece o salão, esquece o número de lugares, cumpre a missão. Uma pessoa, eu estou pedindo algo, estou propondo algo que é, né, fora do... Uma pessoa que você vai andar com ela, vai evangelizar essa pessoa, pedir para Deus dar essa pessoa, nesse sentido, que eu seja instrumento do Senhor para que essa pessoa venha conhecer e entregar a vida. E aí eu vou acompanhar essa pessoa. E ela vai firmar os pés para que ela, até o final desse ano, também possa começar a fazer isso com outra. Esse é o nosso chamado, gente. Esse é o propósito. E a pergunta é, quando foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Pregou o evangelho, pregou. Não vem com essa de que, nós pregamos o evangelho com a nossa vida. Sabe o que é isso aí muitas vezes? Preguiça e medo de abrir a boca. Tá? Por quê? A pregação vem pelo ouvir. Quem ouvirá se não há quem pregue? Claro que sua vida é um testemunho. Claro que ela pode atrair essa pessoa, mas nada substitui a fala, a pregação do evangelho. Comunicação, né, por lábios que confessam o Senhor Jesus. Então não me venha com essa de que, eu não gosto de falar, sabe? Mas eu tento mostrar. Jesus te chamou para falar, para pregar o evangelho. Falar o que Deus fez na sua vida. A obra dele, a pessoa dele. Muito bem. Estamos caminhando para o fim aí. A comunhão. Texto muito famoso. Conhecido por muitos. Muitas vezes pouco praticado. Mas ele não... Eu não acredito que esse texto é o idealismo, né? Ele propõe para nós um princípio que deve ser praticado nos dias de hoje, sim. De novo, um princípio. Talvez a gente não vai precisar ser literal. Mas se precisar, deve ser. Deveria ser. Para cumprir o propósito aqui. O princípio que está por trás dele, que é, por meio da comunhão, as pessoas verem que o povo de Deus, ele se ajuda mutuamente, ele se ama e não há entre eles necessitados. Haverá um equilíbrio. Não vai ter alguém com muito enquanto alguém não tem nada lá. Essa é a igreja primitiva. Todos os que criam, verso 44, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. As pessoas de fora olhavam para eles e eles ganhavam a simpatia dessas pessoas por causa disso, desse estilo de vida, né, de amor, de união em Cristo e a partir de Cristo, transbordando, né, na prática ali, em ação, em obra, acolhendo cada necessitado, louvando a Deus. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, porque esse estilo de vida atraía pessoas com simpatia no começo, mas certamente depois vinha a pregação do Evangelho, e essas pessoas eram acrescentadas e passavam a viver essa vida de comunidade, de fé, de união. A comunhão fazia isso. Tinham tudo em comum em Cristo. Uma fé saudável possui relacionamentos saudáveis. Não dá para você falar assim que você é um cristão de fé, mas vive a sua vida cristã em casa, é você e Deus somente. Não foi para isso que Deus te chamou. Falar, eu consigo ser crente sem a igreja. Mentira diabólica. Lembra que eu falei que o diabo quer destruir as duas entidades que Deus criou? A família, né? A família. E aí
eu não quero entrar em detalhes de machismo, feminismo, mas tem gente dizendo, o homem não precisa da mulher, a mulher não precisa do homem para viver. Deus criou dessa forma, para nos conectarmos em amor. Claro que eu não dependo, a minha vida não depende de gente, de pessoas. Eu dependo de Deus, mas Deus, na sua soberania, Ele criou pessoas para que eu pudesse, era necessário para que eu pudesse me conectar e juntos, né, em coletividade, representar o seu nome na terra. Porque Deus é coletivo, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas habitando em uma essência. Né? E assim Ele cria homem e mulher, os dois se tornam um. E assim Ele cria a igreja que é uma, nele Ele é o cabeça. É assim que funciona. Tá? A comunhão está aí. Né? Os vínculos são fortalecidos. É por meio da comunhão que mais pessoas são atraídas ao grupo, que passa a experimentar, então, esse aspecto fundamental da igreja, que é ser família, corpo. Né? Família. Eu cheguei aqui em 1988 para 89. Se tem uma coisa que chamou a atenção, eu lembro muito bem, daquele adolescente ali de 13 para 14 anos, foi que eu conheci não apenas indivíduos, eu conheci outras mães, pais, irmãos e irmãs. Eu encontrei aqui nessa igreja uma família. Quis Deus, hoje eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou pastor da igreja. Hoje eu sou pastor da igreja, mas não foi sempre assim. Eu cheguei aqui e essa igreja fez a diferença. Não por causa dos bancos, do prédio, dos brinquedos na escola bíblica ou qualquer coisa do tipo, por causa da família. Eu encontrei uma família. E é isso que tem que fazer a diferença. Eu vi a comunhão dessa igreja fez a diferença na minha vida. Na minha vida. Quando Jesus ora na sua oração sacerdotal, ele pede o que para o Pai? Lá em João 17. Né? Que nos ajudasse a sermos um, a fim de que todos sejam um, falando dos seus discípulos. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo, olha o propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste. É assim que nós vamos revelar também esse Deus amoroso, mostrando por meio da nossa comunhão o amor do Pai. Em Cristo nós somos uma unidade, uma identidade perfeita que não pode ser dividida, mesmo que tenhamos formas diferentes de expressar nossa devoção e amor a Deus. Por isso não estamos aqui para criticar a denominação A, nem B, nem o irmão A ou B pelo jeito que ele faz e tal. Estamos aqui para pregar a verdade, viver a verdade na multiforme graça de Deus. Unidade na diversidade. Não vamos às vezes pensar igualzinho em tudo, nas formas, no jeito de ser, mas aquilo que nos une é a nossa fé e essa nós não negociamos. E isso é refletido na nossa comunhão, Tem tanta coisa boba, pequena, separando irmãos e irmãs, separando igrejas e denominações, tanta coisa pequena. Esquecendo que Jesus nos chamou, nos resgatou, nos comprou para sermos um. E às vezes dividimos esse um por coisas tão banais. Tão banais. Tem coisas inegociáveis, sim. Mas às vezes nós nos afastamos por coisas tão banais que entristece o coração de Deus com certeza e quebra a comunhão. Na prática, então, você pratica a comunhão fora do ambiente das reuniões, né? Porque a comunhão aqui é normal, é natural. Né? E às vezes é bem, né? E ainda é limitado demais. Termina o culto, né? Dá um abraço e tal, feliz ano novo, aquela coisa e tal, e vai embora. Mas o que vai valer é daqui para fora, gente. Como é que tá? Você tem convidado pessoas, por exemplo, para sua casa, de maneira informal ali para almoçar, para tomar um café, ou tem marcado um encontro na padaria, né, andado com alguém, saído para jogar bang, ou coisa do tipo. Isso é comunhão, é isso que traz a identidade. Gente, quando nós vamos para um pequeno grupo, por exemplo, e o pequeno grupo sai, vai fazer alguma coisa junto, até o futebol que nós jogamos aqui no sábado,
Às vezes o irmão chega na igreja, tal, é difícil, mas apareceu no futebol, você brinca, joga com ele ali, dá umas pancadas nele. Mas quando você chega na igreja, os dois vêm no domingo, eles se abraçam. Ô, meu irmão! Entendeu? Não é gostoso isso? Isso é maravilhoso, gente. Tem que extrapolar. Se a sua vida cristã se limita a estar aqui nas reuniões de domingo, você não entendeu o que é a fé cristã. Ainda não entendeu. Eu sei das limitações de trabalho, a correria, mas você tem que se provocar para ter comunhão com a igreja. Coloque na sua agenda, vamos chamar uma família por mês para almoçar em casa. É custoso? É, mas tem recompensa, gente. Nada paga isso aí, essa comunhão, esse laço. E não fica sempre nos mesmos, né? Chama um aqui, chama outro lá. Se provoque a conhecer pessoas, irmãos e irmãs da igreja. Faça isso, gente. Deus te chamou para isso, isso é um propósito. Para terminar, o ensino. Outro texto bem conhecido, o texto clássico, Deuteronômio 6, 6-9. Os pais aqui são chamados para influenciar a vida dos seus filhos de maneira proposital, através do ensino da palavra criativa, de forma criativa. Deuteronômio 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as a seus filhos com persistência, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui, de maneira intencional, vou aproveitar toda oportunidade que eu tiver para ensinar meus filhos, para criar esse ambiente de aprendizado por meio da instrução na e da palavra de Deus. O exemplo, sim, mas, como ele falou, de maneira criativa, né? Amarra isso em algum lugar para ele enxergar, anda com ele, vai falando de manhã até de noite. De manhã nós podemos ensinar muita coisa aqui, mas à noite também traz outras oportunidades de ensino para a gente aprender sobre Deus, sobre quem Ele é, o cuidado dele. Enfim, você, pastor, você é pastor. Você foi chamado para ensinar, verdade? Meia verdade, né? É uma mentira inteira. Não sou eu, não. Eu tenho a minha responsabilidade como pastor, como pai, mas eu não substituo a sua como crente, como irmão, como funcionário lá da empresa. Lá também é ambiente para você dar testemunho, ensinar na sua casa, enfim, onde você estiver. Deus te chamou, capacitou todos nós, porque senão Deus não ia cobrar de nós algo que nós não temos capacidade de fazer. Então é um chamado. Lembra lá da grande comissão? Fazer discípulos, batizando e ensinando-os. Ora, Senhor, como assim? Você foi chamado para ensinar e você vai ensinar, você vai influenciar, positivo ou negativamente. Na palavra ou por qualquer outra coisa. A responsabilidade é sua. Colossenses 3,16. Quer você queira, quer não. Você vai influenciar, você vai ensinar algo. 3,16. Habite ricamente em vocês o quê? A palavra de Cristo. E aí, consequência disso, a palavra habitando ricamente em nós, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Ele não está falando para pastor, está falando para a igreja aqui. Se você é a igreja, então a palavra de Deus deve habitar ricamente em você e você deve ensinar e aconselhar o próximo. Com toda a sabedoria. E aí ele fala de salmos, hinos, cânticos, que também são instrumentos de Deus para ensino e para exortação. Com gratidão no coração. Somos convocados para ensinar. A conversão, ela não muda o caráter. Entenda isso. Ela muda o destino, mas ela não muda o caráter. Apenas dá uma condição favorável para isso. A conversão abre esse caminho, um novo caminho, um vivo caminho, para que agora a pessoa seja educada.
E a palavra de Deus é útil para isso, né? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, né? Para a educação na justiça. O caráter do novo crente, pensa na sua vida como foi, né? Como tem sido. Ele é formado na continuidade de sua prática de fé, ou seja, na santificação. De conhecimento em conhecimento, ele vai crescendo. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora como no dia eterno. De experiência em experiência com Deus, você vai crescendo. O crente recém-nascido na fé vai assumindo a forma varonil na imagem de Cristo. Esse texto é muito importante porque Deus chama ali a liderança, né? Distribui dons ali para eles, e eles têm Efésios, né? Eles têm uma incumbência de Deus, uma prerrogativa, de Efésios 4, né? Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com a finalidade, o propósito, preparar os santos, eu e você, para a obra do ministério, para que o corpo, todos nós, seja edificado, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Olha que ilustração maravilhosa. O ensino serve para quê? Para fundamentar, para fortalecer, para alicerçar os nossos pés na fé. E não deixar que qualquer doutrina, né, qualquer doutrina barata venha a nos abalar. Você conhecendo dentro do corpo de Cristo, nessa mutualidade do ensino, né, da exortação e do ensino mútuo uns aos outros, nós seremos fortalecidos na fé para não se deixar enganar, porque tem muita gente mal intencionada, mas tem gente ignorante aí também, que não está pregando a palavra, e tem muito crente que não se alimenta da palavra, não se alimenta da comunhão, não cresce, e qualquer coisinha que ele escuta em qualquer lugar, ele aceita tudo. Vai para lá, vai para cá. Gente, eu não tenho problema que você saia da igreja e vai frequentar outra igreja. Eu não tenho, mas eu fico assustado quando alguns saem daqui e me aparecem em umas igrejas. Não precisa citar nome. Mas não é nem pela igreja necessariamente, mas o que ele aprendeu aqui e agora ele está aceitando coisas que se pregam num lugar. Fala, ou essa pessoa, o que ela entendeu? Se ela muda daqui para um lugar que é parecido com esse, em termos de doutrina, a gente fala assim, puxa, pelo menos ela entendeu o recado bíblico, do nosso ponto de vista, né? Mas às vezes descamba para uns lugares. Você fica pensando, será que a gente está ensinando direito aqui? Ou essa pessoa dormia no culto? Porque não absorveu. Como é que ela aceita uma coisa que a gente nunca ensinou? Ou até sim, ensinou o contrário. E aceita lá. Por quê? Para ela é levada por todo o vento de doutrina, porque não está fortalecida no ensino. Não busca ela mesma em Deus a palavra. Não buscou. Jesus inclui na grande comissão o dever. Qual o dever? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em outras palavras, os crentes mais antigos, quando eu digo mais antigos, mais experientes na fé, têm o dever de ensinar os mais novos. O quê? As doutrinas elementares. Isso é a dinâmica da vida cristã, né? Você chegou na fé, cresceu, agora você se alimentou, se equipou, Deus te deu para você compartilhar com o seu próximo o seu conhecimento, tá bom? É esse o propósito, tá bom? Dessa forma, então, isso está ligado intimamente ao acompanhamento passo a passo até que o novo crente saiba orar, se conduzir adequadamente e evangelize outros e descubra a sua vocação no corpo de Cristo. Esse processo chama-se como? De ajudar um cristão passo a passo, acompanhar ele até que ele saiba orar, se conduzir adequadamente e comece a evangelizar outros e descubra a sua vocação. Que nome que dá para esse processo? Começa discipulado. É isso. Que palavrão é esse? É isso. É o processo
de acompanhar um novo cristão, né, evangelizando ele, acompanhando esse novo cristão, para que ele amadureça, né, possa, né, começar a se virar, começar a tomar o seu leitinho ali, né, até que ele também possa começar a fazer isso com outro. Isso é o discipulado, acompanhar. Não tem que ter teologia, formado, mestrado. Não, é você passar o que Deus tem te dado para aquele que tem menos que você. Né? Em linhas gerais, claro que quem tem mais também pode ser ensinado por você. Né? Você não vai ensinar só quem sabe menos. Nós nos ensinamos mutuamente, ensinem e se aconselhem mutuamente. Tá? Mas na dinâmica, em termos gerais, é isso que acontece. Tá bom? Na prática, o que você tem feito para aprimorar a sua fé? Porque não adianta você querer ensinar se você não conhece. E não adianta porque isso não vai vir, sei lá, por osmose ou alguma coisa assim. Não vai vir, de novo, não vai vir um anjo, não vai vir um chip que Deus vai mandar e vai fazer um upgrade e você vai pôr a mão na Bíblia lá e vai absorver. Isso exige sacrifício, tempo, investimento, comprar bons livros, participar de bons cursos, assistir à escola bíblica. Tem gente que vai embora, não fica, e é uma horinha a mais que faz diferença, a gente é nutrido. Tá? Eu falo aqui como pastor, sim, mas eu falo como ovelha também, o quanto é bom esse ambiente de ensino, pequeno grupo nós aprendemos lá também. O problema é que quer ir embora logo para assistir televisão, para dormir, ou está pensando no trabalho, em outras coisas, e não lê a Bíblia, não faz curso, não compra um livro para ler durante o ano. E aí quer ensinar como, se está raso, só fica aprendendo coisas que são, né, irrelevantes nesse sentido. Às vezes, porque você está contemplando uma promoção no emprego, você faz todos os cursos da vida para ganhar um pouquinho mais. Porque entende o valor disso. Eu não estou negando que você deva fazer isso. Mas e no conhecimento da palavra? Quando foi a última vez que você investiu num curso? Quando foi a última vez que você investiu num material bom? Em tempo para aprender e crescer no ensino da palavra? Quando foi? Só esse tempo aqui não é suficiente. Não é suficiente. Você tem sido boa influência para alguém no tocante ao ensino das Escrituras? E aí a pergunta é, você discipula alguém? Isso não é coisa só do pastor, do líder do PG ou do supervisor da rede de... Não, isso é para todo cristão. Pense em alguém, como eu falei, que você vai começar a orar por ela, por essa pessoa, e vai começar a passar aquilo que Deus te deu de conhecimento, juntos. Vamos aprender junto, vamos caminhar junto. Isso é discipulado. É para isso que Deus chamou, esse é o propósito. Vamos repetir junto então os 5 propósitos da igreja? Adoração, obras, evangelismo, comunhão e ensino. Eu juntei tudo isso numa frase, mudei aí esses termos, não vai aparecer, só obras que vai aparecer, mas eu mudei, vocês vão entender por que eu mudei, para ficar fácil de decorar. Mas você pode depois, né, tirar foto, levar, para você entender os 5 propósitos da igreja. Se você decorar isso aí já está ótimo. Mas olha a frase que eu criei aqui. Ó. Nossa igreja, vamos falar junto? Existe para habilitar pessoas na palavra para que ofereçam suas vidas em adoração a Deus, resgatando os perdidos e crescendo no trato uma para com as outras, em amor e obras por Ele e para Ele. Por que você mudou tudo? Para ficar no acróstico aqui da nossa igreja, ó. Tá? E aí você vai lembrar que o habilitar tem a ver com o ensino, com o discipulado. Você vai lembrar que o oferecer tem a ver com a adoração. Você vai lembrar que o resgate é o evangelismo. Eu vou lá para resgatar as pessoas, né? Ser instrumento de resgate das trevas para a luz. O trato, né? É esse relacionamento em amor uns com os outros, tratando, né? Tendo esse trato. E as obras é o serviço, né? Por Ele e para Ele. Habilitar pessoas na palavra para que ofereçam suas vidas em adoração a Deus, resgatando os perdidos e crescendo no trato, uma para com as outras em amor e obras, por Ele e para Ele. Esse é o propósito do horto, esse é o propósito da vida de cada um de nós aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporcionou, a graça de chegar aqui nessa manhã para ouvir sobre os propósitos da igreja. Adoração, ensino, comunhão, obras, evangelismo. O Senhor nos chamou para isso, Pai. Tenha ficado esse recado mesmo, que a gente possa fazer uma avaliação do quanto nós estamos honrando o Senhor
com esses 5 propósitos. Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de pregar, de ouvir, de ser ensinado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.